Então, a gente está ao vivo agora? Agora está ao vivo. Deixa eu ver aqui. Ele está carregando aqui para mim atrás. Deixa eu iniciar o stream aqui. Aqui eu atualizei aqui o... Eu já coloquei ao vivo, agora tô vendo se ele já entra aqui no canal, né, ao vivo. Vamos ver. No seu já entrou ao vivo? Ele está aparecendo, eu estou recebendo a tua tela aí, cara, mas a tua tela não tem nenhuma imagem. Oi, a gente está entrando ao vivo agora, nessa nossa live sobre e-commerce e Core Web Vitals. Aqui, Camilo Dantas, especialista em performance, e Daniel Beno, especialista em e-commerce. A gente está esperando mais gente entrar, então a gente vai dar uma enrolada aqui, mas fiquem ligados aí, tá? Que daqui a pouco a gente já começa. Esse negócio de começar a live já começando não dá. Isso aí, boa noite, Daniel. Tô esperando ver se aparece aqui ó, ao vivo aqui no canal. Vamos ver se atualizando. Ué, que engraçado, né? Aqui estava agendado para as 7h15, mas ainda no canal não ativou. O seu já apareceu? O meu tá ativo. Tá ativo? Que tá ativo. Deixa eu até verificar aqui se ele tá rodando mesmo. Mas ele deve estar rodando, sim. Vamos ver. Vou ver pelo seu. Nossa, tá rodando. Deixa eu convidar o pessoal aqui. Deixa eu ver o meu. Eu vou ver aqui pelo seu canal. Aqui, vamos mandar mensagem para os grupos, né? Afinal, serve para esse tipo de coisa. Isso aí. Lembrete, né? A pior coisa é tu querer alguma coisa e não receber o lembrete. Verdade. E isso é uma coisa legal que a gente tem que lembrar de usabilidade. Às vezes a gente fica pensando, poxa, mas não fica chato esse negócio aí de ficar um pop-up piscando lá para o cliente fazer uma determinação? Assim, cara, é impressionante, mas se você não fizer, a pessoa não vai perceber que tinha aquela opção. É verdade. Porque no meio do dia a dia, né, da correria do dia a dia, a pessoa termina esquecendo dos horários, né? Se não tiver esses lembretes, aí realmente ela... Mas olha que interessante, aqui no meu ainda não foi, mas tudo bem, a gente está ao vivo no seu, então. A gente está vivo no meu, o meu está rodando aqui, já tem gente aqui. É importante lembrar assim, que o nosso chat ele fica aberto. A nossa ideia aqui, o Camilo é o host, eu estou me metendo, mas a ideia é a gente conversar sobre e-commerce e sobre performance. Tá? Então, como é que a performance ajuda o e-commerce, como é que o e-commerce defende de performance. E a gente tem um bate-papo sobre isso aí, o chat está aberto. A ideia é essa, a gente conversar bastante sobre esse assunto. Isso. Vou pedir para você me mandar aqui o endereço aqui desse seu que está ativo, aqui no chat. Aqui, vou te mandar aqui no chat, que aí eu consigo ver as perguntas também do seu. Né? É que a gente está, pessoal, que a gente está transmitindo em 2 canais, no meu e no canal do Bender. Então o meu estava dando uma travada aqui para funcionar no YouTube, eu estava verificando. Ok. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, né? A internet é linda, maravilhoso, mas, cara, falha, ela é frágil, ela quebra, ela traz alguns problemas que a gente não tinha antes, né, Camila? Incrível, né? O seu tá ok. Aqui no chat. Eu tava vendo agora o cara fazendo comparação, como é que era um trabalho escolar lá nos anos 2000. Você não tinha enciclopédias, você tinha que falar sobre, sei lá, sobre frutas. Você tinha que pesquisar em alguma coisa, em algum lugar, tinha que ir numa biblioteca, alguma coisa. E tinha que passar tudo à mão. Também não tinha editor de texto. Algumas pessoas tinham impressora, né, claro, mas lá no ano 2000 não era tão comum. Não era tão esperado. Estou aproveitando e mandando para o povo aqui, para o pessoal, esse novo endereço. Agora tá ok. Pronto. É verdade, o Google, ele ajudou muito, né? Toda a tecnologia, né? Ajudou demais, né? Essa tecnologia de busca e tudo. Então, como a gente estava conversando, quanto mais a gente facilitar para o usuário, né, encontrar uma informação que ele precisa, melhor. Então, pessoal, eu vou agora falar sobre essa atualização do Google, né, que
Ele vai lançar em maio agora de 2021 e é relacionado a essa experiência do usuário nos sites, né? Aí eu decidi chamar o Daniel, que ele entende muito sobre e-commerce, né? Já trabalhou com assessoria, né? Consultoria de muitos e-commerce, então ele já viu muita coisa, já tem muita experiência, viu muitos cases, né? Então ele vai falar para a gente também sobre as experiências dele, sobre a navegabilidade, sobre essa experiência do usuário, né? Relacionado à conversão dos sites também. Então, para mostrar que quanto mais a gente otimiza um site, mais importante é para a conversão, né? Se a gente deixar o site rápido, o site eficiente, né, uma navegação eficiente, isso colabora com a conversão. E é tudo relacionado com essa nova atualização do Google que vai vir em maio, que é o Core Web Vitals, que ele tem métricas que são relacionadas à experiência do usuário no site. Então, me apresentando para quem não me conhece, tá? Eu trabalho com e-commerce já há, vai fazer 12 anos agora, estou ficando um pouquinho velho. E quando eu comecei, a gente meio que amarrava cachorro com linguiça. Agora está um pouco mais mais interessante, a gente não precisa perder tanto tempo com coisas técnicas demais, tá? E uma das coisas bacanas desse Core Web Vitals é exatamente isso, você não precisa perder tempo com as coisas técnicas demais, ele simplifica e facilita tudo para que você consiga ter uma performance boa na sua loja. Então, deixa eu dar um exemplo assim bem claro. Você tem uma loja que está rodando, que está vendendo, e você pensa assim, poxa, mas será que a loja está andando tão rápido quanto precisa? Será que ela tem a performance bacana? Como é que eu vou comparar isso? Antes, tá, a gente tinha algumas ferramentas que eram muito focadas numa coisa só, ou não eram ferramentas que eram um padrão, e acho que o Core Web Vitals ele padroniza isso. Então, ele diz, olha, se você estiver dentro desse padrão aqui, você vai estar adequado. Não é um padrão difícil de encaixar. Então, ele simplifica muito isso e deixa muito claro, olha, gente, isso aqui você precisa consertar. E a parte mais interessante, tem muita coisa para consertar em todos os sites, tá? E isso não quer dizer que seu site seja uma porcaria. É só que você ainda tem espaço para crescer. Isso é muito legal. Sobre operações, assim, ultimamente eu tenho trabalho como consultoria de e-commerce, consultoria de SEO especificamente para e-commerce. Então tenho alguma experiência em operações que são são operações, vamos chamar assim, de médio porte e operações de pequeno porte. Pessoas que estão saindo do zero e pessoas que estão chegando aí no seu primeiro milhão por mês. É mais ou menos esse o campo que eu atuo. Então, não chego a pegar uma operação que seja uma operação grande, top 20, mesmo porque eu acho que a experiência deles diz muito pouco para o resto do mercado. São coisas que estão muito, muito fora da nossa realidade. É que nem você querer aprender a voar olhando o seriado do Star Trek. É muito diferente, não é a nossa realidade ainda. A gente tem que entender isso aí. Você diz os grandes e-commerce. Isso, os grandes e-commerce têm realidades que são muito distintas do e-commerce normal, no e-commerce de pequeno ou médio porte, por N motivos, tá? Assim, vamos lá. Você estava falando uma coisa antes, Camilo, da sua formação, e eu acho que é um bom exemplo. Num e-commerce grande, a carga do servidor é uma coisa que te incomoda. Pô, eu tenho uma agenda, está rodando, a carga do servidor me incomoda, eu preciso de uma performance melhor no meu banco de dados. Cara, se você tem uma loja que está faturando 100 mil por mês, que tem aí 10 mil visitas por mês, isso nem passa pela minha cabeça, isso não faz diferença nenhuma para mim. Então... A transferência, você diz, o custo de servidor, no caso? Isso, é um impacto que é muito pequeno, o tamanho da minha equipe é diferente, o tipo de trabalho de otimização é diferente também. Eu consigo dar mais atenção para algumas coisas que um e-commerce grande não consegue. A Netshoes tem aí alguns milhões de produtos, ele não consegue dar atenção para todos os produtos, mas um e-commerce que tem 100 produtos consegue dar muita atenção para aqueles 100 produtos. Então, é uma perspectiva totalmente diferente. Isso faz com que, às vezes você vai aprender, poxa, como é que a Netshoes faz para lidar com seus bancos de dados, por exemplo. Cara, é uma realidade muito distinta. É muito distinta. É uma realidade Star Trek para quem está recém aprendendo a voar. Então, eu acho isso. Então, é importante a gente tentar trazer as coisas para a nossa realidade do pequeno e médio lojista, que é mais ou menos a realidade do
do mercado que eu atuo, e eu acho que também é onde você vai acabar atuando também agora, né, Camilo? Sim. Não, é interessante você tocar nesse assunto, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas uma Americanas, uma Magazine Luiza, um Submarino, será que eles estão preocupados, né, com essa atualização do Google, por exemplo, esse Web Vitals, né? Não é que eles... É igual você falou, o tamanho deles é tão grande que, às vezes, uma atualização que eles fizerem no site pode demorar dias para poder fazer efeito, né, assim, no sistema todo, né, são sites muito grandes, né, para poder atualizar, encontrar problemas e corrigir, e talvez pelo tamanho deles, pela autoridade que os domínios têm, não faça nem muito efeito também na busca, né, mas essa questão de navegabilidade, né, de experiência do usuário, eu acho que eles já estão, esses grandes já vêm tomando algumas decisões, fazendo algumas correções para melhorar essa experiência do usuário no site, para aumentar a conversão até. A gente pode ver que os sites estão ficando mais limpos, mais diretos, né? Eles estão começando, há 1 ano, 2 anos atrás, eles começaram a trabalhar essa experiência do usuário dentro do site, né? Então eles não, pode ser que não estão preocupados agora, igual com essa atualização do Google, né? Mas já vem fazendo correções há muito tempo atrás, né? Que já, se a gente for pensar, eles já estão dentro de muitas das métricas, né? Minha ideia aqui não é muito preocupar, que a gente não deve se comparar com eles, porque sim, a nossa realidade é muito distinta da deles. Então, vamos lá, vai entrar na página Americanas às vezes demora 5 segundos para carregar uma página. Cara, essa é a Americanas pode se dar o luxo. E ela não é simplesmente um paquiderme, ela não é um bamba-baleia azul. Cara, ela é um recife de coral, é um animal gigante que a gente não tem nem noção do tamanho. Para você mexer em alguma coisa de código na Americanas, é um trabalho muito gigante, é um legado que é totalmente proporcional ao de uma loja pequena, a uma pessoa que está rodando uma operação no Magento, um e-commerce, por exemplo, que tem muita flexibilidade no código. Então, é isso. Eu tô falando que é super distinto. Isso, na real, é uma coisa que eu gosto de bater bastante, que reflete um potencial que os e-commerce pequenos têm sobre os grandes, porque você pode fazer um trabalho incrível naquele seu nicho que é importante. Poxa, eu trabalho com tênis Nike. Cara, eu posso ser a referência de tênis Nike. Entende? Tem lá Americanas, Netshoes trabalhando. Cara, legal, talvez eu nunca vou conseguir vender mais que a Netshoes, inclusive em tênis Nike, mas pode ser que eu seja um cara que entenda muito de tênis Nike e eu vou estar pau a pau com a Netshoes. Por exemplo, um site, você diz um site de e-commerce nichado, né? Trabalhar com nicho específico, né? Nicho, legal. Não, e é legal você ter falado... Os que têm sucesso, eles são nichados, Camilo. Tem poucos que são, assim, bazares grandes, assim. Uhum. É muito difícil hoje em dia você ter bazares grandes bem-sucedidos. Uhum. Não, e é legal você ter falado sobre sobre Americanas, um exemplo, né? Ela pode demorar, pode se dar esse luxo, porque o usuário entrou no site, pela autoridade que a Americanas tem, ele espera ela carregar, porque ele quer ver aquele conteúdo, acredita naquele conteúdo que tem no site mesmo, ele demorando para carregar. Pelo contrário de um site pequeno que não pode se dar esse luxo, né? O site pequeno ele tem que mostrar o mais rápido possível o produto dele para o usuário e incentivar o usuário a comprar de uma forma rápida, né? Passar segurança, a credibilidade, mostrar o produto de uma forma limpa e já facilitar a compra, né? Isso, a Americana não tem essa preocupação tão grande, mas um pequeno tem que ter, é verdade. Se preocupar muito com o layout, né? Principalmente. E com a velocidade de carregamento do site. Eu gostei muito de um vídeo seu, eu até comentei, que você postou comentando sobre detalhes do layout, né? Eu achei muito interessante aquilo. Falei, olha que interessante, o Daniel, ele já, antes mesmo até de falarem, né, sobre essas métricas Web Vitals, mas ele já estava antenado com todo esse cuidado, né, que tem que ter com layout, com tamanho de arquivos, com tudo. Eu gostei bastante disso. Me incentivou até a te chamar para essa live, né? Que você é um cara que já está... Você sempre foi focado nessa experiência do usuário para conversão, né? E é isso que o Web Vitals né? É como se fosse um checklist para a gente corrigir erros que vai melhorar no final do processo, é a melhora de conversão, né? Pela melhor experiência que a gente dá para o usuário.
Né, tem uma coisa aqui que eu quero falar, obrigado pelo elogio. Uma coisa que eu quero falar: a Americanas, a Netshoes, o Mercado Livre, para o Google, é como seria a Coca-Cola no supermercado. Uhum. Você não pode chegar no supermercado e não achar Coca-Cola. Então você não pode fazer uma busca sobre, sei lá, pneu de Fuca e não achar o Mercado Livre. Entende? Boa parte dos consumidores estão esperando que a Americanas, que é o Mercado Livre, que esses players grandes estejam lá. Sim. Então, mesmo que o cara tenha uma performance porca, ele vai ter uma taxa de cliques boa, porque tem pessoas querendo entrar lá e querendo entrar na opção que Americanas tem de pneu para Fusca usado. Tá? Esse é um ponto muito importante a gente entender sobre a busca. O Google vai querer entregar, vai sempre querer entregar o que as pessoas querem. E, cara, as pessoas querem comprar no Mercado Livre, na Americanas, porque os caras são muito foda em várias outras coisas, tá? Não é só SEO. E isso, por exemplo, aumenta, por exemplo, o domínio deles, a marca deles tem uma força grande, né, uma autoridade grande, justamente também pela quantidade de cliques que eles vão tendo também. Por exemplo, o CTR, né, deles fica muito bom, porque são empresas de confiança, né, tem nome, então vai aumentando cada vez mais essa autoridade. Então, é o que você estava falando, um pequeno, ele não vai concorrer com esses grandes, mas os grandes, eles competem entre si, né. Então, pode ser que eles se preocupem em estar melhorando, otimizando o sistema deles, pela competição que eles têm entre si. Né? E os pequenos vão ter que competir entre os pequenos, né? Então eles também têm que pensar em otimização para competir entre os que estão entre eles ali, né? Então existe isso também. Né? Tem uma coisa louca, sabe qual que é o principal concorrente da Amazon nos Estados Unidos? Não. É o Shopify. Olha. Porque o Shopify não é uma loja, né? O Shopify é um sistema, só que ele te permite que você tenha uma loja muito facilmente. Muitas lojas. Olha que interessante isso, porque o Shopify trabalha com pequenas lojas dentro dele, né? Interessante. Então você pode ter uma loja. A Amazon nos Estados Unidos é diferente daqui. A Amazon ela é quase, não digo monopólio, mas ela é dominante, ela tem quase 50% do mercado. Então qualquer 10% que outro player tenha é muito relevante, e é isso que o Shopify tem. Ele tem muitas lojas que conseguem competir, meio que, não vou dizer de igual para igual, mas eles estão dando atenção para como é que o Shopify resolve as coisas. E eu falo Shopify de forma simplificada, né? Tem outras plataformas SaaS também que acabam competindo bastante, mas o Shopify é o que tem uma maior quantidade de lojas bacanas nos Estados Unidos. Legal. Uma competição diferente. E um ponto interessante que você tocou na Amazon, a Amazon é uma empresa que ela está constantemente focada em otimização para conversão, focada em performance mesmo. Tanto é que eles têm um estudo que eles fizeram que eles perceberam que a cada segundo a mais de carregamento, eles perdiam 7% do faturamento. Aí eles pegaram e estão constantemente otimizando os sites para ficarem mais rápidos, mais leves, para otimizar essa conversão. Já pensou? Por ano, se eu não me engano, eram 18 milhões, alguma coisa assim, sei lá. Era muito. Não sei se milhões, eu não sei o número correto, mas só sei que eu acho que deve ser bilhões, né? 7% da Amazon, que ela já me serve, já resolve meu ciclo minha semana. Então, porque existe até se pesquisar na internet esse estudo. A cada segundo a mais de carregamento, ela perdia 7%. Olha que coisa, né? Assim, a performance em si do carregamento é muito legal da gente ver isso, porque é uma coisa muito objetiva, né? Sim. Agora, quando a gente vai fazer uma otimização para conversão, a gente tem que entender que o cliente ele é subjetivo. Ele tem as coisas que ele exige, tá? Mas ele não sabe quais são. Ninguém sabe, a gente tem que adivinhar, né? A gente tem que meio que esfregar na cara dele para ver se ele encontra. E até uma coisa que eu tava pensando para te falar, Camilo, tem, claro, as métricas de performance são importantes, mas às vezes uma loja, vamos lá, o que é importante mesmo é que a loja tenha a conversão, que ela agrade o usuário, que o usuário compre nela. Então, se for necessário que você coloque um vídeo que vai pesar no seu site, e o seu vídeo for importante, tem que entender que a função do seu site também é entregar o vídeo, porque sem ele, a pessoa não vai comprar. Eu vejo pessoas de lojas de moda, ou de produtos bonitos, móveis, por exemplo, preocupados com o tamanho das suas imagens. Eu acho assim, cara, você tem que usar o maior possível que vai ser tolerável para o seu cliente. Então você vai sacrificar outras coisas para colocar uma imagem foda, que o cara vai poder ver o produto bonito. Isso vai fazer com que ele compre esse produto. É essa a função da loja, que a pessoa compre.
Então, é interessante essa questão, porque é isso que eu falo, a pessoa ela tem que se preocupar em ter um conteúdo que seja importante para o usuário e importante para a conversão, né? Não ficar só focado na pontuação, mas que seja feito colocado aquele conteúdo que é importante para o usuário para a conversão, mas de uma forma que não perca também pontuação. Por exemplo, igual você tocou no assunto de vídeo. Hoje já tem como colocar vídeo embedado do YouTube, por exemplo, e não perder nada de pontuação. Imagens mesmo também, se a gente colocar uma imagem, mesmo que ela for grande, mas num formato app, e ela for bem otimizada, ela no final vai pesar pouco. Então tem como hoje otimizar de uma forma que você consiga entregar um conteúdo que é importante para o usuário e para a conversão, mas também que não perca a pontuação. Tudo são questões técnicas, né, de uso hoje, de recomendações do Google, que você vai aplicando e consegue ter no final uma boa página de conversão, mas que tenha também um bom tamanho, uma boa pontuação. Aproveitando, Camila, me fizeram uma pergunta aqui no chat, pergunta difícil, disseram assim, cara, porque eu não estou conseguindo ver as perguntas, pode falar. Sim, eu falei aqui algumas perguntas, porque tem um cara aqui muito chato, que chama-se Daniel também, e ele diz assim, me apresente uma loja boa, com nota acima de 90, mas tem que ser um e-commerce, e não vale loja da Doca, que a Doca esconde o CMS. Então, eu não tenho aqui essa informação, até fizeram um estudo, quer ver a melhor pontuação que tem? Deixa eu ver. Quer ver? Vamos ver. A Cacau Show parece que foi aqui, ganhou uma pontuaçãozinha um pouquinho melhor. Vou compartilhar com vocês aqui até. Mas, assim, é o que você estava falando. Elas não estão, essas grandes não estão preocupadas agora em otimizar, né? Quem tem que se preocupar são os menores, para competir, né? Vamos achar aqui, peraí. Aqui um estudo do E-Commerce Brasil. Deixa eu ver, você está falando alguma coisa aqui? Não. Aqui tem um estudo aqui. Quem ganhou de pontuação foi a Amazon, né? Vamos ver qual que é a pontuação da Amazon aqui. Em velocidade hoje está ganhando a Amazon, depois vem... Que engraçado, esse estudo eles colocaram aqui o primeiro, segundo e terceiro, mas não colocaram a pontuação deles. Vamos ver. Tá, mas e Camilo, qual que você acha que é o ideal? A pessoa rodar o teste na loja, entregar para o desenvolvedor, dizer para o cara se virar? Qual que é o caminho ideal? Então, o caminho ideal é esse. A pessoa pode fazer um teste nesse site web.dev, que é um site oficial do Google, que é para fazer esse teste dessas métricas. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver, aqui tem o site da UOL. O UOL a gente vê que tem essas métricas, que são as mais importantes, né? As pontuações. Um programador vai saber olhar esses erros do site e corrigir todos esses erros. Não são erros complicados de serem corrigidos, né? São erros fáceis. Como eu estava te explicando mais cedo, o que pega mais é essa parte de performance. Porque, por exemplo, SEO, você vai ter todas as correções de código relacionadas a marcações de SEO. Melhores práticas são correções de código otimizados para segurança, HTTPS, esse tipo de coisa. Acessibilidade, tamanho de fonte, cor de fonte, contraste de fundo, esse tipo de detalhes. Então, se você for ver, aqui, obrigatoriamente, todo site teria que ter 100 aqui, porque são relacionados à qualidade de código. Agora, a única métrica que é um pouquinho mais complicada é a métrica performance, porque ela está relacionada ao servidor, à qualidade do servidor, mas também está relacionado ao tamanho do arquivo, que é feito download para exibição no navegador. Então, o Google recomenda que uma página tem que ter 500 KB. Se a sua página tiver mais de 500 KB, mesmo se o seu servidor for o melhor servidor do mundo, sua métrica performance já vai cair, Então, por isso que ele recomenda que o seu conteúdo seja organizado de forma que você não coloque todo o conteúdo que você precisa mostrar para o usuário em uma página só. Você pode dividir esse conteúdo. Por exemplo, você tem que mostrar, vamos supor, uma página de produto, ela, com certeza, com 500 KB, tem como mostrar a foto do produto, a descrição, um vídeo do produto, colocar tudo que é importante com 500 KB tranquilo, né? Então, não é impossível, né? O Google criou essas métricas dentro de
de alguma coisa que realmente é possível. Aqui no Brasil, os sites não estão, parece que não estão preocupados, estão dormindo ainda em relação a isso, né? E a atualização já vai vir agora em maio. Mas lá fora, nos Estados Unidos, se vocês pesquisarem, o assunto é um assunto que não para, tá? Quem tem sites, quem tem e-commerce, está muito preocupado com essa atualização, porque o Google falou que vai fazer parte das métricas de posicionamento. Vai ser mais um dos fatores de posicionamento. O site que for otimizado, tiver bem pontuado, acima de 90, daquela pontuação, aqui está aparecendo para você? Aqui, a tela? Agora não. Não? Deixa eu compartilhar. Aqui. Então, nessa tela aqui, por exemplo, o Google recomenda que essas pontuações têm que estar acima de 90. Os sites que estiverem acima de 90, sempre que fizerem uma pesquisa no Google, aqui do lado aqui vai ter um ícone com um raiozinho, falando que o site é otimizado para o Core Web Vitals. Então, só esse íconezinho já vai incentivar a pessoa a clicar, né? Ele vai chamar mais atenção para a pessoa clicar nesse link. Mas, o Camilo, isso não é um novo AMP, Google AMP? Então, na verdade, o que acontece? O Google, ele sempre teve essa intenção de que a internet fosse mais rápida, mais otimizada. Aí lançou o AMP, o AMP. O problema é que, por questões técnicas, não foram muitos sites que conseguiram implementar isso nos sites, né? Foram poucos. E outra coisa, o AMP, ele é uma segunda versão de um site, né? Então você fica com dois sites, um site convencional e um site AMP. O Google ele tem que fazer um rastreamento nessas duas versões para indexação. Então o Google termina gastando o dobro de consumo de máquina deles para fazer esse rastreamento. Então para ele não é importante tem mais uma versão de um site. E como também não foi... A quantidade de pessoas que implementaram sites foi pouca, não foi em relação ao total, não compensou manter o AMP. Então eles falaram, não, vamos lançar então o Web Vitals. O Web Vitals vai obrigar os usuários a otimizar os próprios sites, né? Os sites convencionais. Então, mais ou menos foi isso. Eles querem reduzir o consumo com rastreamento, mas para os usuários também é bom, para os donos de site. Porque o que acontece? Existe uma coisa que chama Crawler Budget, que é um número de pesquisas que o Google te dá para cada site, para fazer esse rastreamento, né? Por exemplo, você tem uma quantidade de rastreamento para o seu site, baseado na quantidade de páginas, baseado na quantidade de acessos, baseado na quantidade de vezes que você posta, né, informação. Então, pensa, o Google, ele dividia esse Crawler Budget com a versão AMP e a sua versão tradicional. Então, se você postasse muito conteúdo, um site que é muito grande, terminava para o Google, querendo ou não, competindo um pouco, você mesmo entre você, nas suas páginas ali, perdendo um pouco dessa taxa de rastreamento, né? Então, se você tiver um site só otimizado, o seu resultado vai ser muito melhor hoje em rastreamento e para o Google também. Tanto é que eu até falei para o Daniel, mostrei para ele uma notícia, que o Google agora em março vai lançar também uma nova atualização que é relacionado a isso, a indexação. O Google, antigamente existia os sites desktop e os sites mobile, né? Tinha gente que fazia duas versões de site, uma desktop e uma mobile. Tanto é que colocavam m.domínio, era a versão mobile, e o domínio normal era o site desktop. O Google falou que vai cortar a indexação total desses sites, só vai ficar a versão desktop, não, a versão mobile. Então não vai ter mais rastreamento das versões de site que for só desktop. Se ele detectar que o site é só desktop e não é responsivo, não vai ser mais rastreado agora. Essa informação agora foi lançada pelo Google, já vai entrar em ação agora em maio. E os sites que tem aquele o site, que é uma versão também só mobile, também vai ter problema. Então, o bom é você ter um site responsivo agora, que ele se ajuste a qualquer tipo de tela. O Google está cada vez mais cortando os gastos, né, com rastreamento. Tanto é que se a gente for ver, quem trabalha com SEO está vendo que ultimamente a gente tem tido muitos problemas com indexação de páginas, né? Antigamente a gente conseguia indexar até imediatamente, muito material. Agora está ficando mais difícil, tem vezes que demora, 2 dias, 3 dias, está cada vez... Ou ele desativa o sistema de indexação e deixa só no automático. Você tem percebido isso, Daniel, também, nos seus trabalhos? Então o Google está tendo esse problema de gasto com o consumo de máquina deles para rastrear e armazenar várias versões, né, de sites.
Então, ele está querendo criar um padrão agora. Olha, vocês têm esse site, ele tem que ser responsivo, tem que ser otimizado para celular, para desktop, e seguir as regras, né? Está dentro das métricas do AirVitals. Então ele está criando padrões para a gente. Padrão de serviço. O core budget dele é evidente, ele tem uma quantidade limitada de máquinas que ele pode ter, e o número de páginas é ilimitado. Pode ter milhões. Eu posso ter milhões só minhas aqui, que só eu coordeno. A gente junta as pessoas que estão aqui nessa live, já tem umas 2 bilhões de sites, de páginas. Não dá, a conta não fecha. Um desses problemas, eu vou até postar aqui, você posta aí para o pessoal, que eu não estou conseguindo, sobre essa informação, que é muito importante, sobre indexação. Para quem tem ainda esse sites, né, em versão que é só... Tem pessoas que ainda tem site assim, né? Uma versão desktop e uma versão mobile. Então já tem que estar preparado, que o Google vai cortar mesmo, realmente, essa indexação, né? Já pensou isso? E é uma coisa que você pode ver que não está sendo falada, né? Ó, tá até aqui, ó. Aí volta de novo aquela máxima que eu te falei antes, que se a gente entender o objetivo do Google, qual que é o que o Google quer fazer, o Google quer sempre entregar o resultado para o visitante. Um resultado que seja bom para o visitante, seja bom o suficiente. Tá? E se na busca tiver boa, tiver lá 10, 15, 20 lojas bacanas ou resultados bacanas, cara, para o Google tá bom. Por que ele vai dar espaço para um novo entrante se o cara não for relevante? Então, daqui a pouco pode ser que aumente ainda mais a diferença entre o topo da pirâmide para a base. Vai ser mais difícil você chegar aos top 10, top 20, especificamente em SEO, né? Porque tem os caras que são muito bons, que vão lá, que é um baita branding, e você não tem. E entra um ponto interessante. A gente que trabalha com SEO, a gente está antenado com as alterações que vão ser feitas para poder ter uma vantagem em relação à concorrência, sempre. Então, se a gente descobre, fala, olha, se a gente mudar essa letra aqui, o tamanho dessa letra aqui, a gente vai ficar mais... Tem mais vai converter mais, ou vai posicionar melhor, se tiver aqui todas as regras de segurança, tal. Então a gente vai sempre estar atrás daqueles erros, atrás daqueles benefícios para ter uma competitividade melhor, né? A gente fica mais bem posicionado, vende mais, então por isso que é importante, cada nova atualização do Google, a gente está por dentro e seguir, né, o que eles informam, o que eles pedem para a gente fazer, né? E você vê que legal, o Core Vitals é facinho, até eu estava te mostrando, né, os erros, ele descreve os erros que você tem que corrigir, e se você corrige, sua pontuação sobe, mas não é só a questão de pontuação, é que cada erro daquele está relacionado a um erro grave do site. Por exemplo, tem erros relacionados à versão de script, né, de jQuery, que é inseguro, que pode ter injeção de códigos. Tem erro relacionado, erros mais bobos, relacionado à organização do H1, H2, H3. Você vê que são coisas relacionadas a conteúdo mesmo, né, ou segurança, né, ou acessibilidade. Por exemplo, você tem um texto. Se aquele texto for muito pequeno, o contraste dele tem que ser maior em relação ao fundo. Então, quanto menorzinho o texto, mais tem que ter contraste entre o fundo. Nunca usar transparência no texto, sabe? Coisas que designers fazem muito em sites, em Elementor, por exemplo. A segurança dos links, né? A marcação tem que ser no refer, ou no follow, ou no pinner, no window. Você tem algumas marcações hoje nos links que se você não adicionar, vai marcar como links externos, né? Vai marcar como inseguro. Então tem muita coisa relacionada a realmente segurança, acessibilidade e marcações de SEO também no código, né? São coisas que um programador está criando um site ou melhorando o site, são coisas que ele pode com facilidade corrigir, né? Não é um bicho de 7 cabeças, né? E é o legal que é praticamente um checklist de qualidade do site, né? Tá, assim, eu não quero discutir a qualidade de um site que passa por esse checklist, tá? Porque eu concordo contigo que o site vai ficar melhor, tá? Sem dúvida. Não estamos discutindo isso. Eu receio que esse sinal na busca, do lado de um resultado de busca, como você falou ali, um raiozinho, mais ou menos como tinha na MP, eu receio que vai ser inócuo no final das contas, tá? E que a busca praticamente não vai ter muita diferença do que ela tem hoje. Eu receio isso, eu não sei como é que vai ser, mas eu concordo que vai ter mais qualidade com esses raiozinhos.
Não, então, é porque eu penso assim, por exemplo, eu penso, não, a otimização do site não é válida só por causa da atualização do Google, né? Eu acho interessante essa otimização do site porque é uma questão de qualidade do site mesmo, a qualidade do código, e você está deixando o site. Aquelas métricas, elas estão relacionadas muito a navegação do usuário no site, né? A velocidade, essa parte dos textos mesmo, a organização. Então, está muito relacionado a pessoas que têm algum problema de leitura, o site fica mais fácil de ler, dependendo do ajuste. Então, resumindo, a gente está falando que esse é um passo a passo para deixar seu site melhor. Isso, porque não é só relacionado à velocidade ou segurança, né? Ou é relacionado realmente à experiência de navegação do usuário no site. Então, por exemplo, bloqueio de renderização, por exemplo. Às vezes você consegue entrar num site, mas você não consegue já clicar nos botões deles ou descer a barra, você tem que esperar um pouquinho ele carregar para ficar interativo. Então isso atrapalha na conversão. Ou, por exemplo, banners. Tem muitos sites que tem banner, aparece o banner em cima, né? Quando ele aparece o banner em cima, ele dá um pulo para baixo, o texto que você estava lendo. Então isso atrapalha a leitura do site, né? Então tem algumas coisas, muita coisa relacionada realmente à experiência do usuário no site, né? E outra coisa, se você tem um site que carrega em 20 segundos, você tem hoje um site de e-commerce pequeno, nichado, né? Você tem um site que demora 20 segundos para abrir e mais 5 para ser interativo. Então são 25 minutos até 25 segundos até ficar interativo. Quando você transforma isso para 1 segundo o carregamento, a sua taxa de rejeição, taxa de abandono do site cai bastante. A conversão aumenta porque mais usuários conseguiram realmente ver o conteúdo do site, né? Porque um site que demora 20 segundos para abrir, muitas pessoas cansam e saem do site. Então, esses ajustes são relacionados diretamente com a conversão, né, no final. Porque cada usuário que sai do seu site por causa do que demorou muito para carregar, ele é um possível cliente que você deixa de ganhar, né? Ele podia fazer uma compra, mas não vai comprar porque o site demorou muito para carregar e ele saiu. Então, acho que tem uma forma de a gente ver isso mais simples, tá? A gente tem, normalmente eu falo que o site não pode carregar em mais de 4 segundos, tá? Segundo um Pingdom da vida, que é uma forma fácil de fazer. Porque, cara, mais de 4 segundos, mano, velho, não vai dar certo, o site é lento em relação à concorrência, tá? Por mais que americanas carreguem mais tempo. Mas assim, vamos lá, se baixar de 4 segundos para 3 segundos, talvez aumente em, digamos, 5%, 10% da sua taxa de conversão. Só que é o seguinte, minha taxa de conversão é, digamos, 1%, aumentou para 1,1%, tá? Mas aumentou. Aumentou. O problema é que os lojistas, na maior parte das vezes, eles não conseguem testar isso, a versão lenta versus a versão rápida. E eu não posso testar também um mês, o mês atual versus o mês anterior, porque tem uma sazonalidade muito forte. Além da sazonalidade das datas comemorativas, né, às vezes você tem momentos promocionais, que você faz uma promoção, ou você tem um produto que às vezes só você tem, aí você vende e aquilo, pum, dá um pico na sua taxa de conversão. Então, o que eu vejo muitas vezes é que a gente faz algum trabalho no site, e aí o lojista pensa, tá, mas eu não vi resultado. Eu lembro tempos atrás que eu fiz um trabalho num site, um site bacana, a gente conseguiu aumentar a taxa de conversão em 50%. E isso medido por um teste AB, tá? Fazendo mudança de layout, coisa assim. Beleza, aumentou 50% a taxa de conversão. Teste AB. E aí o resultado do mês, a gente tinha vendido, sei lá, 300 mil, no mês que a gente vendeu 350. Aí o diretor me chamou assim, tá, mas Daniel, vem cá, você não falou que ia aumentar 50%? Eu disse, realmente aumentou. Porque o teste provou que houve um aumento. Tá, mas como é que o faturamento não aumentou 50%, só aumentou 10%? Eu disse, a gente não tá vendendo a mesma coisa, não eram as mesmas pessoas, não era o mesmo momento. Verdade. O importante Não, e realmente. Aí o cara fica desmerecendo um aumento de 50% na taxa de conversão. Já pensou? Porque ele achou que não aconteceu, porque alguém mentiu, era papinho seu, Daniel. Não, cara, não é isso. Essas coisas são diferentes. A gente tem que entender que isso aqui... a gente não está fazendo sempre testes randomizados, teste AB, double blind, como seria o ideal. E outra coisa, se você...
se você for ver, até a taxa de abandono também deve ter caído bastante, porque aumenta a conversão, com certeza a taxa de abandono do site, taxa de rejeição também cai, né? Deu uma queda, né? Então, na verdade, é que o problema é que clientes, eles querem o resultado, mas eles não entendem todo o processo que vai levar aquele resultado, né? E que não igual você falou, não tem como fazer as pessoas que compraram o mês passado, comprar o mesmo produto esse mês, igualzinho, para poder ter uma análise, né, real, assim, da taxa de conversão em valor, né? Mas você tem como saber pela quantidade de vendas, talvez, né? Ou igual, eu gosto muito dessa taxa de abandono. Eu vejo que um site... eu percebo, sempre que eu otimizo algum site, a taxa de abandono cai bastante, né? Mais usuários voltam a usar aquele site, taxa de retorno aumenta, até a conversão aumenta muito também. As buscas têm... os resultados nas pesquisas, as buscas têm aumentado bastante também. Tem uma coisa legal aqui, Camilo, que acho que é um aprendizado para quem estiver nos escutando agora. Você fez alguma coisa no seu site, você talvez não tenha visto uma melhora na receita, por causa dessas coisas que a gente falou agora, que é muito difícil a gente perceber se não faz um teste AB, que não é uma coisa tão trivial hoje em dia, tá? Você pode controlar através do seu Analytics, tem alguns indicadores que são bem legais, são indicadores de usabilidade, de qualidade de visita. Então, por exemplo, número de páginas por visita, taxa de rejeição, o tempo que as pessoas ficam no site. E você, claro, pode pegar uma campanha que você tenha que seja rodando parecida todos os meses. Eu tenho uma campanha que tênis Nike que eu sempre trago, sei lá, 1.000 pessoas por dia. Ok, como é que foi a performance da sua campanha antes e depois? Isso você pode comparar, às vezes, localmente. Talvez você não consiga provar para o seu diretor que o aumento de 20% foi por causa daquela melhorada que você deu, mas ainda assim você vai entender que, de fato, houve uma melhora. A gente tem que saber ler o site, botar a mão no pulso dele e entender que ele, de fato, ele melhorou ou não melhorou, ou se ele teve um ganho ou não teve um ganho. Então, esses indicadores pequenos, que não são um faturamento mesmo, nos ajudam a que o site fique melhor ao longo do tempo. Assim, com o e-commerce, eu ainda não tive, não fiz testes, não tive experiência de testes reais. Mas sites por exemplo, sites de notícias, sites de receitas, outros tipos de site, a gente tem percebido alterações muito grandes depois de otimização de velocidade e seguindo essas métricas, né, do AirVitals. Vou até compartilhar com você aqui um resultado e eu vou explicar sobre ele, o que foi feito. Vê que legal? Na verdade, eu vou te dar um teste para fazer no e-commerce, eu te mostro depois. Tá bom. Ó, vou mostrar aqui, ó, por exemplo, esse site aqui, ó. Esse site é um site que ele tinha mais ou menos 20 mil acessos por dia, né? E depois que foi feita a atualização, e mais alguns ajustes que eu vou contar para vocês, aí já começou a subir, tá vendo? Foi praticamente quase que imediato, né? Teve uma melhora grande aqui pelo Analytics, né? Cadê aqui? Então, esse site, eu fiz algumas coisas alguns ajustes, baseados na indexação, né? Aqui. Então, fiz alguns ajustes baseados nas métricas do AirVitals e baseados também na indexação, daquilo que eu estava te falando. Esse site, ele tem mais ou menos não tem muitas páginas, deve ter umas 800 páginas. É um site de receitas e ele demorava para carregar 15 segundos, mais ou menos. Então, eu fiz os ajustes baseados no AirVitals. Hoje ele está carregando em 1,4 segundos, né, com as mesmas receitas. Só que eu fiz uma coisa, fui mais radical. Eu desativei completamente o MP. Né, porque o que eu fiz? Depois, eu otimizei o site, deixei ele rodando ali mais ou menos um mês, não teve muita alteração nas buscas. Mandei reindexar, né, desativei o MP, reindexei as páginas, pronto, aí deu aquele boom. Então, parece que a versão AMP, por competir, não sei o que estava acontecendo com a versão tradicional, estava ainda segurando um pouco o site. A partir do momento que desativou a AMP, o Google rastreou já o site otimizado e liberou toda aquela subida, né, de 20 mil acessos por dia para 80 mil acessos por dia. E eu tenho vários resultados, assim, sabe, de sites que foi feita a atualização, e o crescimento foi grande. Né?
mas não são sites de e-commerce, né? Mas se a gente for ver, é a mesma coisa, né? Assim, o importante para o usuário é a qualidade, o conteúdo que ele quer ver, ele conseguir ver rápido, né? Vou mostrar mais uma tela aqui. Aqui, por exemplo, esse site. Esse site é outro site que ele tinha em média, 200 mil visitas por dia, de repente também deu um boom, né? Depois da otimização. Esse site demorava 20 segundos para ser carregado. Depois da otimização, em mandado reindexar todas as páginas, ele também liberou. Ô Camilo, você consegue tirar as buscas branded desse site ali ou não? Ou ele não tinha buscas por marca? Como assim? Eu não conheço esse site, se eles não tinham muita busca por marca. Ah, não, não, por marca não, é só sobre são sites de receitas, então são pesquisas pelas postagens mesmo, né? Receita de bolo de caixinha, receita de bolo de milho. Por exemplo, pessoas buscando tudo gostoso, sim. Que é Isso, igual do tudo gostoso. A competição é entre... por exemplo, esse que deu um pulo de 200 mil acessos para quase 1,5 milhão, ele está em segundo lugar competindo com o tudo gostoso, né? Então, o conteúdo bom, é isso que eu digo. Se o site já tem um conteúdo bom, né, às vezes só está faltando corrigir algum erro para poder liberar ele para o Google, né? Às vezes o Google só não deu ainda a chance porque está com algum problema técnico ali de segurança ou de navegação. Esse problema mesmo de bloqueio de renderização, o Google tá muito em cima disso, né? Porque o site ele demora muito para carregar ainda para ser interativo, né? Se o site demora um tempo para carregar e tiver bloqueio de renderização, ele vai demorar mais tempo ainda para o usuário conseguir descer a barra, clicar em alguma coisa. Então, tudo isso atrapalha. E esse site era um site que ele tinha muitos problemas, demorava 20 segundos para abrir, tinha banner em cima, então dava aquele pulo para baixo de conteúdo pesado, letras pequenas e cinza claro, era... dentro das métricas do Web Vitals, eu tive que corrigir tudo, quase. Era muita coisa. E assim, o Web Vitals é interessante. Eles lançaram, quase um ano, o Google falou sobre isso, né? Deu o primeiro comunicado oficial. Depois disso, ele lançou mais de 70 novos itens dentro dessas métricas, né? Para você corrigir. Então, e não para, né? Depois de maio, que vai ser o lançamento, ainda vai ter mais métricas. Então, é legal isso. Ele está focado em que os donos de site tenham um site com qualidade, né? E essa qualidade não é só velocidade. Isso que é legal deixar bem claro, né? O Web Vitals não é só velocidade. É navegação e experiência do usuário. Camilo, eu separei alguns sites aqui. Eu rodei o Lighthouse dele, tá? Uhum. E aí eu quero te mostrar, eles pode ser, a gente conversa um pouco sobre os erros que aparecem, pode ser? Legal, pode. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui. Você tá vendo aqui? Tô. Vou colocar na tela. Aqui. Isso aqui. Então, isso aqui é uma página de produto da Nike, tá? Eu fiz uma pesquisa de um produto da Nike. E aí abri umas lojas aqui, inclusive a loja da Nike, tá? Isso aqui é a pontuação da Nike. Então, essa mesma URL, abre ele lá naquele web.dev, que aí dá pra gente ver bem detalhado os erros. Aí dá pra mim falar, te mandei aí. Abre aí. O legal desse, o Lighthouse, ele é muito bom, mas ele não mostra pra gente de uma forma... assim, ele mostra bem detalhado, né, por itens. O legal do web.dev, também é um site oficial do Google, uma ferramenta oficial para fazer esse teste, é legal que a gente tem como ver tudo junto, todos os erros juntos ali, né, em geral. Igual aqui a gente pode ver, tá vendo? Ele demora um pouquinho a passar. Então vamos rodar mais um já. Mas não vai dar. Só se você abrir numa janela anônima, porque ele tem um sistema que, por exemplo, o resultado que você abrir nessa janela, ele vai mostrando no outro também. Ele não... É como se você tivesse logado, sabe? Ele usa... Deve ser para economia de recurso também. Só daria certo se você abrisse numa anônima, para pegar outro site. Mas você pode voltar lá no Lighthouse, que eu vou comentando ali. Quer ver? Por exemplo, igual... Você vê, é o que eu digo. A qualidade do código é muito importante. Aqui, ó, acessibilidade... melhores práticas, né, para as recomendadas, e SEO, aqui teria que ter tudo 100, né?
não é nada de outro mundo para um desenvolvedor pegar e deixar isso tudo ok, né? Porque, ó, SEO, por exemplo, está relacionado a marcações, título, descrição, marcações internas para o próprio Google, né, de SEO. Né? Aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Se você clicar, ele vai te dando detalhes, né? O que tá, qual é o erro e por que, né, que tá sendo considerado errado, né? Tá, ele reclama de link, por exemplo, sem o nome, imagem sem o alt, né, sem o nome, esse tipo de coisa, sabe? São coisas que a gente já conhecia há muito tempo, né? Sim, imagem sem alt, né? Coisa do tempo do EPA. Então, e a questão de velocidade, que é a performance ali, isso ali já é muito antigo, né? Que a gente sabe que é relacionado a até o posicionamento mesmo, até o Google precisa de um site que seja rápido para ele conseguir rastrear as páginas, né? Sim. É assustador aqui como demora, né? Isso aqui é o site da Netshoes, tá? Não é um sitezinho qualquer. Abre lá, o VC Web Dev abriu, vamos ver. Tá vendo? Aí aqui, tá vendo? Essa acessibilidade, melhores práticas, SEO, são coisas que todo site devia estar sem, né? 100%, porque mostra a qualidade realmente de marcação do código, né? Não é nada difícil. E a parte de performance é relacionado à qualidade do servidor e tamanho do arquivo final que o navegador vai ler do seu código. Então, quanto mais itens você tem numa página, mais pesado ela fica, né? Por exemplo, o Google pede que tenha 500 KB numa página. Esse site, por essa métrica aí, deve estar tendo uns 2.000, por exemplo. Tá vendo? Aqui ele mostra, ó, tá tendo bloqueio de renderização, tá vendo? Aqui no WebDev é legal que ele mostra certinho, desce lá, ó. Aqui, eliminar o bloqueio de renderização. Ele tá, algum arquivo JS ou CSS está bloqueando a renderização da página, e isso torna a página mais lenta para ser clicável, né? Para ser interativa. Então ele pede para resolver isso. Tá vendo? Aqui, Defer Off-Screen Imagens. Ele fala que você tem que usar um Lazy Loading, um carregamento demorado para imagens que não são da primeira tela, né? Existe a primeira dobra, que é tudo aquilo que a gente vê quando carrega um site na janela, né? Então, as imagens que não são daquela primeira tela ali que o usuário não está vendo, não precisam carregar quando o site carrega. Elas têm que ser atrasadas para carregar só quando o usuário descer a barra, né? Então, ele pede aqui para a gente fazer essa correção. Deixa eu abrir a mesma coisa num outro site aqui, que eu sei que é um site de uma empresa menor. Enquanto você abre, então, é interessante porque o que acontece? O Google, bom, assim, a maioria das pessoas hoje acessam os sites por celular, né? E tem outro ponto, acessam por celular, a maioria das pessoas usam planos pré-pagos com um limite baixo de transferência de arquivos. Então, às vezes, muitas pessoas, pode ver, elas nem acessam sites pelo celular porque sabem que vai acabar os dados dela. Então, elas acessam só o YouTube, YouTube não, também não. Elas acessam o Facebook e o WhatsApp, né? E Instagram, que fazem parte da franquia, não vai consumir os dados. Agora, sites mesmo na internet, a maioria das pessoas evitam abrir, porque sabem que vai consumir os dados dela, a banda dela. Tá, aqui então, interessante, ó, a comparação. Sim. Então, o que o Google quer? O Google quer que os sites sejam mais leves, para as pessoas conseguirem navegar em mais sites na internet, né? Sem esse medo de acabar até com os dados, né? Então, pensa, são pessoas que acessam celular, pré-pago, com pouco tamanho de transferência de arquivos que podem transferir naquele plano, né? Então, tá vendo? Eu acho que esses sites, eles só foram feitos e não otimizados ainda também, né? Se a gente for ver esses sites... Esse aqui, ó, tá, vamos lá. Esse aqui é Nike, tá? Deixa eu ver o que a Nike tá rodando aqui, se a gente consegue ver. Daqui um mês, talvez 2 meses, pode ser que muitas empresas grandes, muitos sites grandes, começam a se preocupar com isso, né? Mas entra naquela questão, não estão preocupadas ainda porque elas têm uma autoridade tão grande de domínio que com pequenos elas não vão ter concorrência, mas elas vão ter concorrência entre elas, né? Entre sites do mesmo tamanho de autoridade de domínio, né? Uhum. Mas os pequenos, é muito importante que se preocupem com isso, né? Para ter um site rápido, eficiente e, no final das contas, mais lucrativo. O que eu acho interessante é que o site pequeno que eu coloquei aqui teve uma nota melhor em performance. Eu achei que fosse pior. Então, mas sabe por quê? Às vezes, igual eu te falei, pelo tamanho da página.
A performance, ela está relacionada à qualidade do servidor e ao tamanho da página. Só que hoje, qualquer pessoa pode ter um site e um servidor muito bom. Por exemplo, tem o servidor Vultr, né? É um ótimo servidor, ótimo custo-benefício. A gente tem um primeiro byte, né, que é quando você digita o endereço, que você clica ali, entrou, é aquele tempo que demora para o servidor responder, é o primeiro byte. Um servidor bom, ele tem que ter de 300 para baixo, né, 0,300 milissegundos para baixo, né. Geralmente, hospedagens compartilhadas, igual a HostGator, por exemplo. Você vai ter 1 segundo, ponto 50, ponto 500, quase 2 segundos esse primeiro byte. Você já fez alguns testes, sim, Daniel? É muito tempo esses compartilhados. Então hoje um site pequeno pode ter um servidor bom e que fique até batendo de igual para igual com um site grande. Aí na performance, a diferença vai ser o tamanho do arquivo mesmo. Tudo que você baixa, quando você acessa um site, o seu navegador baixa todos aqueles arquivos para o computador, para o seu navegador, para poder mostrar na tela. Aqueles arquivos, o Google pede que tem que ter menos de 500 KB para poder ter a pontuação até 90. Se você quiser que subir mais de 90, aí sua página vai ter que ser menor do que esses 500 KB. Só que conta tudo, conta imagem, script, CSS, o tamanho do HTML da página, tudo isso conta. Então, mas 500 você vai pegar... é pegado, hein, Camilo? Então, pior que não. Ó, se você for ver, a landing page do meu curso, por exemplo, tá tudo 100, as métricas são todas 100. Mas é um site feito em Elementor, quer ver? Tem vídeo do YouTube, texto, imagem, tem tudo. Quer ver? E ele é pequenininho. Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês depois, quer ver? Tem como você usar a criatividade e uma boa estratégia técnica para fazer uma página com todos os elementos que são importantes para a conversão e para o seu usuário, mas uma página pequena. Ó, meu site está dando 211 KB, minha página. É uma página feita em WordPress, Elementor, com todos os elementos, com o vídeo, com tudo. Que se você for pensar, uma landing page de um produto, né? Hoje em dia, para conversão de e-commerce, hoje em dia não, sempre foi assim, né? Uma landing page, ela converte muito mais fácil um produto do que jogar direto o usuário para uma página do e-commerce, não é verdade? Deixa eu te interromper aqui, ó. Nike, tá? Uhum. Nike, eu acho que é uma loja própria. Esse aqui é uma loja Trey, tá? Sim. Esse aqui é um VTEX, a performance ficou um pouco pior. Uhum. E esse aqui é um Magento. Uhum. Então, o Magento aqui, né, deste Magento aqui é o que acho que me parece o pior avaliado de todos eles. Então, mas aí tem que ver assim, por exemplo, mas você diz pior em questão de performance? Aqui dessas notas aqui. Então, mas você vê que são as notas, não é vai nem pela plataforma, tipo, vai de realmente o programador ter o cuidado de corrigir, né? Por isso que eu fiz, a última live que eu fiz foi até com o Sabino, o assunto foi esse, por exemplo, os desenvolvedores e as agências, eles vão perder clientes por não saberem otimizar os sites. Porque é uma questão técnica ali, mas é fácil de corrigir. Se você pegar o WebDev e for ver os erros, você corrige fácil. E muita agência não está capacitada ainda para corrigir, muitos desenvolvedores não sabem fazer essas correções, e os clientes vão começar a entrar, por exemplo, nos testes do Google e falar, olha, meu concorrente, a pontuação dele está melhor, por que a minha não está? Né? E se a agência não souber fazer essas correções, ou o desenvolvedor vão perder esse cliente. Ou acontece muito, não sei se já aconteceu com você, de pessoas que ficam entrando em contato com os donos de site e falam, olha, você está com esse erro, e a gente corrige para você e vamos fechar um contrato e tal. A pessoa às vezes não pensa duas vezes, vai falar, ó, você consegue falar com a agência que cuida do site dela, você consegue corrigir esse erro no meu site? Não consegue. Pronto, então já fecha com aquele. Empresas que ficam captando clientes por telefone e mostrando erros. Não sei se você já... É uma estratégia, né? Às vezes funciona, às vezes não, né? Depende do que está fazendo com a agressividade, como é que você faz para vender. Mas não acho errado. E é errado, então, mas existe, né? Até a minha live com o Sabino foi sobre esse problema, né? E a pontuação em si não é só quero deixar meu ponto verdinho. Não é isso, né?
tá relacionando aqueles pontos, tá por trás daqueles pontos ali, tá mostrando que o seu site realmente está com algum problema que deve ser corrigido, ou problema de segurança, ou problema de marcação de código, alguma coisa que realmente depois vai ser levado em consideração, como o Google falou, no posicionamento. Nos 2 comunicados que o Google fez, ele fala que essa métrica, né, essas métricas bem pontuadas, vão fazer parte das métricas de posicionamento dos sites, né? Então não é só o raio lá. Pode ser que por questões técnicas, questão de segurança... Mas o Google também falava isso do MP e não fez tanta diferença. Não, o MP fez diferença por um tempo. Agora o Google tirou o MP. Porque o que acontece... pode ver, no começo, se a gente fizesse pesquisas por celular principalmente, a maioria dos resultados, por um bom tempo, eram AMP. Depois começou a mudar, mesclar. Mas o que acontece? O Google agora tirou a força do AMP. Tanto é que ele deu os mesmos poderes do AMP para os sites convencionais e está pedindo para os donos de site otimizarem os sites convencionais para ficarem leves e rápidos, né? Tem fogo. Tem mais uma pergunta aqui do Henrique. Na verdade, tem um Palestra Cis perguntou assim, maiúsculas ou minúsculas, qual deles tem mais visibilidade? E aqui, acho que a gente vai concordar aí, né, Camilo, que na verdade depende do teu layout, né? A fonte? Quer fazer. Depende do... Depende aí do que você quer falar, né? Já uma questão psicológica do usuário, né? O que vai chamar mais a atenção dele, né? Depende. Depende, tá. Então mas a caixa alta ou caixa baixa assim, do texto não influencia nas métricas, né? O que o Google fala só sobre fontes é tamanho de fonte em relação... o tamanho que eles pedem ao mínimo é 16 pixels, né? O tamanho de fonte. O contraste entre o fundo, né? Isso o Google fala e até pontua. E sobre fonte é isso. E a cor das fontes. Nunca usar transparência e ela tem que ter esse contraste com o fundo, bom contraste. Tipo, se tem um fundo branco, não pode usar um cinza clarinho na fonte que você vai perder ponto. Por que perde ponto? Porque é ruim do usuário ler. Tem pessoas que têm algum problema de leitura e para ela ler aquele texto pequenininho ou clarinho é mais difícil, né? Então você vê, o Google está preocupado na experiência do usuário mesmo. E esse Web Vitals é relacionado a isso. Experiência de navegação do usuário, experiência completa no site. Desde segurança, HTTPS, até essas questões de cor de fonte, tamanho de fonte. Tá, tem mais uma pergunta aqui do Henrique. Ele escreveu assim, eu utilizo plataforma pronta, dependo dela para melhorar minha performance. Fiz a avaliação aqui e deu 17 de desempenho. É mais ou menos isso que a gente estava falando, eu acho. Como é que sugerir para ele fazer? Então, mas plataforma pronta... Então, o bom é testar lá naquele web.dev, né? Que aí você consegue ter uma noção melhor de quais são os erros que está no site para poder corrigir, né? Aí você vai ele vai estar explicando lá se o erro é em texto, se o problema é em link, se o problema é um script inseguro que tem no seu site, um jQuery. Por exemplo, a maioria dos sites em WordPress usa uma versão do jQuery que é considerada insegura e pontua lá naquelas métricas, sabia? Se você for pesquisar em WordPress, a maioria. A maioria mesmo. Um outro problema que tem em WordPress, mas é a questão dos usuários não se atentarem a isso, esquecem de pôr metadescrição, sabe? Título coloca, mas a metadescrição, se não tiver, pronto, já pontua também. A ordenação, né, o H1, H2, H3, se tiver fora de ordem, também pontua. Então tem umas marcações que, se a gente for ver, são marcações que ajudam o Google a entender melhor o site também, né, essas métricas. Então, agora sobre o site dele, de plataforma própria, agora tem que ver se ele está falando um SaaS ou é um e-commerce, alguma coisa desse tipo, né? Plataforma pronta, então ele provavelmente deve usar um SaaS. Se é o Henrique que eu estou pensando, é um SaaS, sim, um SaaS de prateleira, que ele inclusive não consegue mexer muito no cabeçalho do site. É um site bem enquadrado, assim. Então, e aí esse é um ponto muito importante que as empresas que têm esses sites, né, as donas desses sistemas, elas têm que otimizar os sites para ficar dentro das métricas do Web Vitals. Então, porque o que acontece? Todos os usuários dessas plataformas vão ter que começar a pegar no pé delas para ficarem ok, né?
entregar um serviço melhor, um código melhor para eles, né, para esses donos de lojas. Então, eu falo assim, se eu tivesse uma loja virtual em uma SaaS dessas, eu ia mandar mensagem todo dia para eles, falar, olha, o Google está lançando aí uma nova atualização, falou que vai posicionar os sites que tiverem ok. Vocês, é obrigação de vocês que estão prestando esse serviço já corrigirem o erro do site de vocês e deixar ok. Aí entra outra questão também, que muitas dessas SaaS você pode mandar o seu layout, né, para lá. Então, mesmo que o sistema deles estiver super otimizado, bem pontuado para as métricas, estiver perfeitinho, se o layout do usuário, né, o layout desse dono de loja não for otimizado, aí ele também vai causar o problema de pontuação na loja dele. Então entra o usuário, o dono de loja tem que ter um tema otimizado, né? Bem ok. E o sistema SaaS também tem que ter. Então é dos dois lados, né? E se a gente for pensar, o Google ele lança uma atualização atrás da outra. Se a gente não ficar atento e fizer as correções para uma atualização e deixar mais para frente, a gente vai ficando para trás, vai ficando atrasado. Então, uma atualização relacionada a conteúdo, depois outra relacionada à segurança, agora essa aí relacionada à experiência do usuário, e a gente não sabe qual vai ser a próxima. Se não corrigir agora, você vai encavalando essas atualizações e seu site vai caindo, e os otimizados vão ficando para cima, vão subindo. Né? Mas pode falar. Nesse caso aí, eu acho que é bem nessa linha, vou repetir o que você falou, só de outra forma, cobrar a plataforma para que resolva as coisas que cabe à plataforma. Sim. Tem coisas que você não consegue fazer e cada plataforma vai mudar pela sua lógica interna. E também resolver o seu lado para tema pronto, e tema pronto às vezes é uma porcaria. Cara, você tem que cuidar para que o seu tema seja bom e saber revisar ele depois, entregar na mão de alguém que consiga fazer isso aí. Fazer alguns conselhos são banais, né, como a gente estava falando, e muitas pessoas não fazem, tem problemas de marcação que são bobos até, mas continua acontecendo ainda hoje, 2021, não dá para acreditar nisso. Tem muito site que não está usando o SSL ainda, né, o HTTPS, e isso daí é muito importante para a segurança, né, dos sites. No e-commerce já não tem mais, cara. Não. É muito raro, quase. Já deve estar ok tudo, né? Porque você tem que colocar dados pessoais no site, e aí o Google já te escanteia já direto. Você não consegue nem fazer anúncios no site sem SSL. Então, e essa é um dos pontos da métrica, né? Você vê, o Google, com essa atualização agora, ele pegou um conjunto de fatores, juntou tudo em uma coisa só. Por isso que eu acredito que vai ter uma força grande, né? Porque é muita coisa relacionada muita coisa junta, né? Por isso que vamos ver, em maio vai ser a atualização, vamos ver o que vai acontecer, né? Ô, Camilo, agora explica qual é que é da PageSpeed Academy. Então, qual que é o objetivo ali? Há 20 anos eu sou programador, né, trabalho com internet, e há 15 anos eu trabalho com otimização de sites. Né? Então, a minha carreira de otimização de sites é antiga. Estava até explicando para o Daniel agora mais cedo, que antigamente os servidores eram muito caros. Então, para você manter um site que tivesse muitos acessos, ficava caro demais. E não tinha Cloudflare, não tinha nada disso, né? Era o site e o servidor. Então, era muito caro mesmo, os servidores com muitos acessos. Então, eu sempre trabalhei em empresas que eu era contratado para reduzir a transferência de arquivos, para deixar o site mais leve mesmo, né? Para ele ficar um site mais leve, para ser mais econômico, né? Pagar menos no servidor. Então, mais ou menos um ano atrás, o Google lançou essa atualização, falou que ia lançar essa atualização baseada em essas métricas, né, de melhorias para o usuário. E eu sempre gostei também dessa otimização para conversão, transformar os sites em sites mais rentáveis. Então, juntou tudo, a minha experiência com otimização de sites para serem mais rápidos, com a conversão, melhoria de conversão, pronto. Então, eu falei, eu fiz alguns trabalhos para pessoas conhecidas, né, que têm grandes sites, e eles falaram, Camilo, por que você não monta um curso sobre isso? Porque não existe esse conteúdo dessa forma, né, tão abrangente, assim, focado em otimização e conversão. Monta um curso para isso daí, que o mercado está precisando. Aí eu peguei e montei esse curso. Então é o PageSpeed Academy. É focado em desenvolvedores, lojistas, programadores, isso, qual que é o objetivo? O mercado, digo, em geral, todo mundo...
programadores, agências que prestam consultoria para sites, donos de sites. Hoje, muitas pessoas monetizam um site com AdSense, né? E o AdSense era sempre um grande problema com o Web Vitals, que ele faz perder muita pontuação. Então, na verdade, todos os nichos, né? Estavam precisando dessa informação que eu coloco no curso de uma forma prática. Então, o que acontece? Hoje em dia, se você procurar como otimizar site para Web Vitals, você vai encontrar milhões de páginas, né, em inglês, em português. O problema é que é tão confuso, você vai ver lá só os termos técnicos, aí você fala, tá, entendi o que é, e como eu resolvo? Esse é o problema. E com a minha experiência, eu consigo explicar de uma forma, de um passo a passo, falar, você vai corrigir isso, depois isso, depois isso. Quando a pessoa vê, a pontuação já está ótima e pronto. Então, eu tenho muitos casos de... Os sites que eu otimizei, ou dos meus alunos, eles estão... aumentou o faturamento, aumentou... Não é propaganda, mas é o que acontece mesmo. Antes do lançamento do Web Vitals, que vai ser em maio, mas todos já estão sentindo impacto. Por quê? Porque o site já se tornou mais navegável, né? Já se tornou melhor para o usuário. Né? Você vê, sites em AdSense que melhoraram o tempo de carregamento, por exemplo, aumentou 25% o faturamento, site de receita mesmo, teve site que aumentou 100% o faturamento, tem um daqueles sites que eu estava falando de receita, ele ganhava 130 mil, né? Agora já está ganhando 250 mil quase com o site, com AdSense, né? Não é só AdSense, ele tem AdSense e também uma parceira com a Record, mas é através do AdSense também, então são como se fossem 2 AdSense dentro do mesmo site, um pela Record e um pelo AdSense mesmo. Só que aumentou, porque o que acontece? A pessoa demorava tanto para conseguir entrar no site que saía, então já era um usuário a menos que iria clicar no banner. Pensa, na verdade, é inacreditável ter demorado tanto para fazer isso aí. Sim, é incrível. Por exemplo, até em AdSense mesmo, pensa. Se você for pensar que um site tem uma lucratividade com uma quantidade de pessoas que clicam no banner, né? Se você reduz a taxa de pessoas que abandonam o site, com certeza mais pessoas vão clicar no banner. Então o lucro do site vai ser maior. E isso vale para vendas também, do e-commerce, vale também para sites de serviços. Um advogado precisa de contatos de clientes. Se o site demorar para carregar, a informação não for clara, ele focado em conversão, né? E fácil de ler, a pessoa não vai entender nada, não vai clicar em entrar em contato e tal. Só vai abandonar o site e pronto, perdeu um cliente. Então, essas otimizações nos sites, focado em conversão, né, são muito importantes, né? Não é só uma questão técnica, ou uma corzinha, eu quero deixar meu site verdinho lá. Não é só isso, né? A gente tem que pensar no mais importante, que é o dinheiro no final do mês, né? O lucro que aquele projeto vai dar. Então, eu gosto de definir essas coisas assim. Se você entregar valor para o seu cliente, seu leitor, ele vai te entregar valor também, ele vai estar disposto a pagar por isso, seja em cliques, de alguma outra forma, ou compras, né? Por aquilo que você está dando para ele. Sim. E as coisas têm que funcionar. Se o seu site for uma porcaria, daqui a pouco o cliente só vai comprar se for muito barato. Que não é tão lucrativo. Não é um bom negócio. Não é um bom negócio. É melhor você poder cobrar um preço justo e que seja rápido. Sim, eu gosto bastante, como você falou, dos testes AB. Então você tem o CRO, né, que estuda isso, para aumentar a taxa de conversão. Então, se você for ver, é tudo relacionado. Então você faz um teste AB, tá? O site estava lento, demorava 20 segundos para abrir, agora ele abre em 1 segundo. Mas o problema é assim, é tão claro isso na minha mente, mas é porque eu vejo os resultados, né? É claro que se uma pessoa conseguir entrar no site em 1 segundo, ele vai ser mais rentável do que se demorar 20, né? É claro que se o texto for mais fácil de ler, vai ser mais fácil do usuário ler e vai comprar com mais facilidade. Que a gente sabe que as pessoas que descem a barra até o fim ali são as que têm mais chance de comprar um produto, porque ela está lendo sobre o produto, tem interesse real no produto. É difícil uma pessoa que só clicou no site e já clica no botão comprar, né? O engajamento do usuário com aquele conteúdo é importante. E para ele conseguir ter acesso àquele conteúdo, ele precisa acessar o site rápido e conseguir ler o texto. No e-commerce eu vejo isso como um problema. Os textos eu acho que são muito pequenos nas lojas virtuais, até nas grandes, né? As pequenas, se a gente for ver, as landing pages estão melhorando isso aí, focando na conversão do usuário com textos maiores, né? Imagens mais bonitas. E agora tem um convidado aqui, fica chorando que ele quer vir no meu copo. Isso é um problema, né? Se você tem 2 milhões de produtos, como é que você vai colocar uma descrição decente em todos eles?
um problema que, na verdade, não é solúvel. Você vai continuar com uma descrição meia boca. Não digo qualidade de texto, quantidade. Eu digo alterar o CSS só para aumentar o tamanho do texto, aumentar o tamanho da fonte, e a cor. Geralmente as fontes do e-commerce são umas fontes muito pequenas, deve ser tamanho 8, 10, sabe, muito pequenininho. Então, por exemplo, você tem um e-commerce que vai entrar todo tipo de pessoa, de todas as idades. Tem que pensar nessa variação de público. Então, precisa uma pessoa mais idosa que usa óculos, às vezes precisa de um textinho um pouquinho maior. Se for pensar que esse site vai abrir no celular, às vezes o texto fica menor ainda. Então, perde a atenção do usuário, né? E é um usuário que podia ser um cliente, né? Deixa de ser cliente, às vezes, por causa de um texto que está muito pequeno. É o que você estava até comentando no seu vídeo lá, falando sobre layout, né? Os cuidados com o layout, né? Tamanho dos arquivos, que eu digo assim, tamanho em kbyte, pode ter uma imagem até grande para mostrar bem o produto, mas que ela seja uma imagem reduzida em kbytes, né? Em tamanho de arquivo. Esses são cuidados que tem que tomar. Sim, a gente tem 1000 limitações aí, que a gente está falando de plataforma pronta, um SaaS. Tem muitas que não tem recurso de otimização. Web. Então, você consegue fazer isso, tem umas que não modificam scripts e assim vai. Sim. Então, aí no caso, quem trabalha com SaaS, uma solução é mandar as imagens, pelo menos otimizadas, em formato JPEG otimizado, que sejam arquivos pequenos em kbytes. Por exemplo, você pode entrar naquele tiny.png, né? É isso? Deixa eu ver aqui, é Tiny, que ele otimiza as imagens. É isso mesmo, é Tiny, TINY.png.com. Então você pode entrar nesse site, otimizar as imagens antes de enviar para o seu SaaS, por exemplo. Para enviar para o seu e-commerce, né, para o seu WooCommerce, o que for. Você já manda a imagem otimizada, porque aí mesmo se o sistema, o SaaS, não tiver uma otimização de arquivos, pelo menos você já mandou sua imagem otimizada. Ela vai carregar mais rápido, né? Uma imagem, eu vou compartilhar com vocês para vocês verem. Uma imagem pequena, grande, ele converte e fica num tamanho bem pequenininho. Eu peguei outro dia um e-commerce, Camilo, que a criatura me fez no layout, colocou o logotipo, um BMP, um bitmap, de quase 2 mega. Nossa. E aí a pessoa não sabia porque não vendia a loja dela. Mas amiga, veja bem. Ninguém consegue navegar na tua loja, cara. Ó, tá dando para ver aqui, por exemplo, essa imagem, ó. Ela tinha 587 kbytes, né? Passei aqui só pelo TinyPNG, já reduziu 57%, já vai ficar com 252. É grande ainda, mas é porque é uma imagem grande, é a imagem da nossa live. É uma imagem bem grandona. Mas já reduziu 57%. E isso porque já era uma imagem que estava otimizada, reduzida. Agora, imagina uma imagem normal de um produto, de uma foto que você tira da sua câmera do produto, né? E joga direto para o e-commerce ou para o SaaS. Nossa, vai ficar aquela imagem de 12 megapixels. Tudo bem que o SaaS deve ter algum sistema de redução, mas se você tiver o cuidado de mandar uma imagem já do tamanho que ela vai aparecer no e-commerce, né? O tamanho certo. E ainda a redução de arquivo, do tamanho do arquivo, você está ganhando em competitividade com usuários comuns que não sabem fazer esse tipo de coisa, né? Então tem alguns detalhes assim com imagens nesses e-commerce, né, que geralmente é o grande problema. O formato, nunca mandar imagens PNG, tem que ser JPEG. Tem alguns cuidados básicos assim em e-commerce que dá para ser tomado, né? Não é nem uma otimização forte no sistema, mas cuidados básicos nas postagens também. Porque a gente pode até otimizar o sistema inteiro, deixar o sistema perfeito, super bem pontuado, mas depois se o usuário começar a fazer postagens não otimizadas, aquela página com a postagem não otimizada vai perder pontuação. E outra coisa importante também, que talvez não seja claro para todos, essas métricas do Web Vitals, ela é individual por página. Então, se você medir uma página, ela tem uma pontuação, aquela pontuação é daquela página. Aí, se você tem outras páginas no site, você vai ver a pontuação daquelas outras páginas. Então, existem ferramentas também para você fazer um relatório de todas as páginas, saber qual é a pontuação de todas, qual está mais pesada. Isso é interessante, Camilo, porque é importante ressaltar que quando a pessoa vai ver a pontuação, ela precisa ver ao nível de produto da categoria. A home normalmente não é tão importante para SEO, no caso de um e-commerce, a não ser que você esteja competindo na home com alguma palavra-chave, mas normalmente ela está só pela marca e não é tão importante. Mas categoria e produto é. Então é lá que você precisa ver a sua pontuação.
a home, claro, você vai ver também, né? Mas não adianta fazer só a home, você tem que ver dentro, tá? Categoria e produto, que é onde as pessoas chegam no seu site. Essa aqui, de fato, é uma landing page. A home normalmente não é uma landing page para e-commerce. Isso. Então, não, é que como, por exemplo, geralmente as pessoas medem a home porque ela já dá uma métrica geral do sistema, assim, uma noção, né, do sistema. Mas é o que você fala, mas no e-commerce o principal é a página do produto mesmo. Aquela página do produto, ela tem que estar preparada para quando vier um usuário do Google ou de um tráfego pago, né, por exemplo, ela tem que estar bem preparada para abrir rápido, ter a informação ali que o usuário precisa, o título, foto, texto ali, descrição, os reviews, se possível, dos outros usuários compraram, mas tudo de uma forma que seja limpa, bem, que tem um bom tamanho de fonte para poder ler fácil, né? Então, realmente faz muita diferença. Ou até landing pages, né, próprias para divulgação de produtos em tráfego pago, por exemplo. Se você fizer uma landing page bem feita para anunciar um produto, que é uma estratégia interessante. Em vez de você mandar o usuário para o seu e-commerce, para a página do produto, você criar uma página específica para aquela promoção daquele produto. São páginas especiais, né, de vendas de e-commerce. E essa página estando bem... Pode ver, geralmente essas páginas feitas por grandes empresas são páginas com texto maior, é bem focado em conversão mesmo para mostrar a qualidade do produto, né, a importância ali do produto, e facilita bem a conversão. Tem que se basear nelas para o e-commerce também. É que o e-commerce ainda segue um padrão meio quadradinho ali, bem básico, né? Outra coisa importante no e-commerce, mas aí já entra outra questão, é a quantidade de cliques, né, que o usuário precisa dar, informações que ele precisa dar, para chegar até o pagamento, né? Aquilo ali, se você consegue reduzir, também melhora muito a conversão, né? Isso é gozado, cara, porque na verdade não reduz. Não, assim, é que assim, eu tinha, há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu tive loja virtual, e eu tinha experiência desse tipo, de redução das etapas do pagamento, sabe? Redução de etapa de pagamento, para chegar até o pagamento, aí melhorava a conversão. Tipo, pagamento em um clique, esse tipo de coisa, normalmente sabe? Um formulário, isso aqui é também teste AB, normalmente um formulário longo converte bem menos do que um formulário longo em 3 ou 4 passos. Porque você vai tendo mais segurança naquilo que você está fazendo. Agora eu vou colocar meu endereço. Cara, coloca o seu endereço com calma. Agora eu vou colocar os dados de pagamento. Agora eu coloco os dados de pagamento com calma. Entende? Então, é uma questão de testar. Então, você vai ver que tem e-commerce que tem um passo a passo para pagamento, que é realmente uma linha, assim, você vai andando. É diferente, tá? Aquele checkout de uma página só, às vezes ele não é tão bom. Ele parece bom no papel, mas não valida, cara. Na vida real não valida, não. Uhum. Então, eu tinha experiências assim, por exemplo, mas isso há muito tempo atrás. Por exemplo, um clique, a pessoa já imprimiu o boleto já para pagar, sabe? Já vim preenchido. O máximo dela pôr ali, igual hoje, seria só o CPF, né? Pronto, já. Ou o nome e o CPF. Mas depende do sistema que ela está participando, que ela já tiver os dados cadastrados no sistema, depende de tudo isso, né? Eu fiquei sabendo uma história de uma empresa, cara, não me lembro qual que era, mas é uma empresa de dados, e ela fazia uma busca qualquer e retornava com o resultado. E eles conseguiam retornar imediatamente aquilo lá, tipo, em milissegundos. As informações porque os caras eram muito foda. E aí eles tentaram diferente, não, mas espera aí, acho que era um Booking, um TripAdvisor da vida, não importa. E aí eles não fizeram um teste, eles começaram a colocar uma tela de espera de 1 segundo, uma barra de carregamento, alguma coisa assim. E aí a pessoa pensa, não, realmente o programa está procurando o melhor destino, ou o melhor preço para mim, tá aqui, ó, ele está realmente procurando. Então a pessoa começa a entender o passo a passo e pensa, cara, esse cara aqui realmente se esforçou, é muita coisa que ele viu, ele chegou num resultado melhor do que se fosse, sei lá, alguma coisa mágica. E o usuário, ele é assim, sabe, ele entra em vieses. É psicológico, né? É discutível. É interessante mesmo. A gente é racional, 90% irracional. Não dá nem para se estressar. É interessante que entra essa questão psicológica, né? Da conversão, né? Como você pode deixar mais... Só com teste mesmo, né? Para você conseguir chegar nesse nível, né? Encontrar esses detalhes. Você faz... tem 2 formas de fazer. Uma forma é você começar a perguntar para as pessoas
por que elas acham do sistema, né? Fazendo focus group, coisas assim. Outra forma é fazendo também, levantando hipóteses e testando. Por que será que as pessoas não compram? De repente o nosso sistema é muito rápido, então está um pouco mais lento. E aí o cara testa e vê um resultado, né? Às vezes um teste maluco ele te dá um resultado que é interessante. Então é isso. Camilo, quero saber de ti, cara. Me conta do que a gente já falou, assim, acho que já tratou tudo que a gente podia sobre o Page Vitals, Web Vitals. Acho que o foco ficou bem claro que é melhorar as páginas, a gente ter um indicador melhor. Quero saber de ti, acho que falta alguma coisa do nosso assunto? Tem mais uma coisa que você gostaria de perguntar ou de falar? Isso, é interessante se as pessoas tiverem alguma dúvida, pode perguntar, né? Que eu já respondo. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, o meu site, que dá para ter uma noção, mais ou menos, que é um site completo, né? Uma landing page completa, que poderia ser de serviço ou de produto, mas com uma boa pontuação. Quer ver? Interessante. Para mostrar que não é um bicho de sete cabeças essas métricas Web Vitals, né? Só aqui, por exemplo. Ó, é uma landing page, né? Completa, imagem, descrição, vídeo do YouTube, certinho, né? Bastante texto, mais imagem. E essa página, aqui tem a pontuação máxima, tudo 100. Né? Então é uma página que carrega rápido e está dentro de todas as métricas do Web Vitals. Então dá para ver que dá para ter por exemplo, uma landing page, né? Bem otimizada para isso. Mas aí já entra uma questão já de um e-commerce, aí já é diferente. No e-commerce, o que pode acontecer? Na home, a gente não conseguir ter aquela métrica performance, o 100%, porque geralmente a home tem muito mais conteúdo, né? Então isso aumenta o tamanho do arquivo da página, então perde na performance. Mas as páginas dos produtos, até tem como ter aquela pontuação máxima até, de 100. Porque ali a gente precisa só das informações relacionadas aos produtos, né? Páginas de categoria, pode ser que perca um pouquinho de performance, mas as outras métricas dá para ficar tudo 100 também, porque são métricas relacionadas ao código, né? Então é isso, não é obrigatório, o Google vai lançar essa atualização em maio agora. Ele quer que todos se preocupem em otimizar os sites, né, para ficar o máximo possível. Não é obrigatório estar tudo 100 daquele jeito, que ali é porque eu mostro como um exemplo. Mas quanto melhor tiver, melhor. Né? Se tiver tudo acima de 90, é melhor. Porque você vai estar conseguindo entregar um conteúdo, um site com conteúdo, uma página com conteúdo bom para o seu usuário, né? E para o Google também. Então, aí eu tenho esse curso, o Page Speed Academy, ele vai ser lançado ainda, né? Eu lancei para alguns usuários, para algumas pessoas, a primeira turma. Os usuários os alunos tiveram ótimos resultados, né? Alguns clientes que eu também tenho de otimização, ótimos resultados. Então, a gente vai lançar uma segunda turma já em breve, daqui umas 2 semanas, mais ou menos. Que é o pagespeedacademy.com.br. Né? Ou pode me seguir no Instagram, que é o Camilo, com 2 L's, Dantas, SEO. Né? Tá ótimo. Você sabe que o nosso grupo ali de WhatsApp está aberto para você, né? Isso. Tendo novidades, por favor, mande, tá? É para isso que serve, tá? Para a gente trocar ideias sobre SEO, é também para a gente promover ideias e cursos, serviços relacionados a e-commerce. Então tá tudo certo, tá? É para isso que serve, tá bom, Camilo? Legal. Obrigado, Daniel. Então, e eu fico, assim, qualquer dúvida pode mandar para mim, ou lá no Instagram, né, ou no Facebook também, ou lá no grupo mesmo, pode me chamar lá no grupo, né, do Daniel, que eu respondo as dúvidas, né, que todos os usuários tiverem. Muita gente ainda tem muita dúvida sobre esse tema, mas não é nada muito complexo, né? Se a gente for ver, o Google está dando certinho ali para a gente o que tem que ser feito de correções para estar ok, né? Tem mais alguma dúvida, Daniel, nas perguntas? Não, acho que não. Acho que a gente já conversou bastante. Eu acho que eu já esgotei minhas pegadinhas aqui que eu tinha. Então tá tudo certo. E é legal conhecer um pouco mais disso. Como eu te falei antes, essas questões mais técnicas, mais desenvolvimento, não são minha praia, porque de fato não é meu campo. Eu sou mais das palavras, do significado mesmo, mas eu reconheço que a importância disso é evidente a importância, então não tem nada que ficar discutindo. E tudo isso faz parte do negócio, de entregar coisas melhores para as pessoas. E que é a ideia. Vou ter que passar.
Sim. Vou até te passar aqui, para você passar aí, os comunicados do Google sobre o assunto, né? Que quem quiser ver também. É interessante. Pronto. Então, vamos todo mundo então otimizar os sites, corrigir erros, encher o saco das empresas da SaaS, né? Tray, todas essas empresas, pegar no pé deles e exigir que sejam otimizados, né? E você que tem seu layout próprio, né, dono de loja virtual tem seu layout próprio, converse com o desenvolvedor e fale para ele que ele tem que otimizar. Se você testar e ver que a pontuação tá muito ruim, é relacionado aos arquivos do seu layout, então você pede para o seu desenvolvedor corrigir. Ou quem quiser, ou se esse desenvolvedor ou a agência não souber, pede para comprar meu curso. Não, Daniel, porque eu explico tudo direitinho. Tudo o bom é que é mastigado, né? Tipo, de ponto a ponto. Fala, olha, tem esse erro, você faz isso. Tem esse erro, você faz isso. Ficar mais fácil. O importante é que tem solução, né, Camilo? Tem solução, é ruim quando não tem solução. Ô, Daniel, e seu curso de SEO para e-commerce, você ainda tem? Eu ainda tenho, cara. Ele é um curso que ele tá ativo, eu não tenho promovido ele tanto. Tenho focado mais em outros projetos, mais em atender via consultoria mesmo. É um curso que eu tenho bastante apreço, sim, pelo que está ali, dá para entender bastante o que eu penso, como é que eu penso sobre SEO. Então, e eu não falo isso de forma para ser pejorativo, né? A gente entende as coisas de forma bem diferente, Camilo. Experiência. Mas no final a gente chega no mesmo lugar, mas a gente entende de uma forma diferente, que é peculiar. Então o curso está lá, cara, eu não tenho promovido ele muito, vez que outra acaba falando dele. E tá no site? Oi? Tá no site, no seu site? Ele tá no site, sim, eu vou... Eu já posto aí o endereço pessoal, né, para quem quiser comprar o curso. Porque é legal que o Daniel, ele era consultor do Sebrae, então ele tem muita experiência com muitos cases, né, então ele viu ao vivo os resultados das otimizações que ele pediu para os usuários fazerem. Então é legal isso. Então uma pessoa que realmente o conhecimento é baseado em testes é o melhor profissional, né, bem. E o que é legal do SEO, tá especificamente em e-commerce? Ele tem uma pegada muito diferente do SEO de, por exemplo, conteúdo. No conteúdo, às vezes, você quer quantidade, você precisa de volume, pessoas entrando, taxa de rejeição baixa, e tá legal, tá? E no e-commerce isso não é tão interessante. Eu preciso realmente de pessoas que são aquele tipo, aquela pessoazinha, aquela pessoa que é meu tênis Nike, e que é o tênis Nike que vai pagar ainda mais caro pelo tênis Nike. Então, o tipo de cliente é um pouco diferente, a abordagem de otimização é um pouco diferente, como é que a gente vai contar o tipo de resultado que a gente tem. E eu lembro, assim, quando eu fazia conteúdo, às vezes é muito... eu vou fazer alguma coisa que vai me dar mais views, mais page views, mais gente, mais isso e aquilo. Mas, cara, não para o e-commerce, não. Eu preciso visitas naquela página, naquela categoria e naquela palavra-chave. É aquela que eu preciso. Eu preciso de pessoas procurando por tênis Nike. Eu não preciso Adidas, eu quero Nike. Tem que ser Nike, não pode ser outra coisa. Porque é isso que eu estou vendendo. E eu vendo muito bem, é um produto que eu gosto muito. Então a gente tem que... a minha ideia do SEO aí para e-commerce, ele parte muito da estratégia da marca. Afinal, o que eu quero ser, o que eu quero vender, o que eu vendo bem e onde eu tenho lucro. E é nisso que eu vou trabalhar. Como é que eu trabalho, então, a partir disso? Agora que eu sei o que eu quero, então eu vou fazer assim, ó, pá. E aí, cara, eu não digo que seja uma receita de bolo de SEO, mas é uma forma simples de fazer o SEO, cara, focando no que eu realmente sou bom e melhorando aqueles meus indicadores de SEO, que vai ser, então, conteúdo, performance, autoridade sobre aquilo. Não tem magia negra, sabe? Isso que é importante a gente sempre ressaltar. Não é um segredo de Estado nem nada. Você vai, assim como você falou do seu curso, você tem disponibilidade de todo esse material em outros lugares, só que a diferença é que ele está... mastigado certinho. Aqui ele está mastigado, aqui ele é falado por alguém que já passou por isso mais de uma vez, experiência. mais de 50 vezes para mais, e priorizando o que é importante para você.
colocando de forma linear aquilo. E uma parte gozada do meu curso, que ele é o único curso que eu conheço, desses digitais, que ele é otimizado para busca dentro, porque ele é em texto, boa parte dele. Ele não é em vídeos. Então, ele de fato é otimizado. Hoje em dia, os cursos têm sido mais em vídeo, que eu sei que as pessoas gostam, mas eu gosto de texto, então eu vou fazer minhas coisas como eu gosto. Sim, sobre isso de texto, eu achei muito interessante mesmo, porque eu tenho o meu curso, ele é em vídeo, mas acontece uma coisa interessante, as pessoas não têm tempo, geralmente, para assistir o vídeo, né? Falta esse tempo. Então, eu criei um grupo no WhatsApp, tem o curso, tem um grupo no WhatsApp, onde todo o material eu coloco também em texto. Aí eu percebo que os alunos, eles conseguem consumir o conteúdo de uma forma melhor, porque o vídeo a gente, às vezes, faz um vídeo mais longo. O texto, às vezes, com poucas linhas, você consegue mostrar o problema e a solução, né? Então, poucas linhas e uma imagem, às vezes faz um trabalho melhor do que um vídeo, né? É interessante isso, né? É que hoje em dia a gente, nessa correria, às vezes você quer a solução daquele problema, você vai lá, faz a busca, como eu resolvo isso? Pronto, encontrou, e só ler um texto, às vezes resolve de uma forma mais fácil, né? Verdade, legal. Eu gosto, tá? Eu fico irritado quando eu procuro alguma solução e aquela solução é um vídeo de às vezes 15 minutos, e o cara passa os primeiros 5 minutos falando sobre o curso dele é legal, sobre sei lá, a viagem que ele fez pra puta que pariu, o cara não interessa. Eu quero saber a solução aqui, como é que eu faço pra prender um armário na parede, sei lá. Cara, aí não dá. E eu não tenho nada contra o vídeo em si, só eu não gosto. E aí eu fico pensando, cara, se eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma coisa que eu gostaria pra mim. Então esse é um diferencial dele, além da questão de ser baseado em experiência mesmo, não é achismo, não é tradução, tá? É tudo original, base de testes e de novo, não é magia negra, cara, tem algumas coisas ali que são quase segredos industriais meus, coisas que só eu faço. E, cara, dá um resultado insano. Daniel, eu vou comprar seu curso, tá me convencendo. Assim, cara, mas ele é bom para e-commerce, tá, Camila? Já te conheço há bastante tempo. Ele é bom para e-commerce, então tem umas jogadinhas que eu consigo fazer com e-commerce que outros tipos de negócio não conseguem. E, cara, eu acho o seguinte, se eu consigo fazer, eu vou fazer. Isso aí. Se existe a possibilidade, se alguém faz, é possível. Então você vai lá e faz, testa e faz, né? Cara, assim, link building, tá? Que é uma coisa chatinha, assim. Eu tava com um cliente, aí com o cliente de consultoria, tá? Aplicando essa metodologia que tá no curso. Cara, deu em 6 meses, 7 meses mais ou menos, a gente colocou esse cliente, que era um cliente que não tinha tráfego orgânico, na 5ª posição, 6ª posição, pelo nome da categoria dele, que seria, então, equivalente a tênis ou vestido, entende? Uma palavra com mais de 100 mil buscas por mês. E ele tá lá, cara, junto com os concorrentes grandes dele, que tem 10, 20 anos de estrada. E pensa, e as causas longas relacionadas ao tema terminam ficando mais fácil ainda, se você já está até na principal ali, né? Você jogar para o cliente com as intenções de compra, né? As causas longas com intenção de compra já até facilita mais, né? Você já conseguiu até na principal. A autoridade não adianta, é no domínio, né? Eu tenho a autoridade da página, mas eu fazendo link building começa a ganhar, e, cara, foi aplicado exatamente o que está lá, tá? Legal. E funcionou lindamente, rápido. Até eu falei pro cara, olha só, amigo, eu acho que em 1 ano não vai dar, tá? E deu 7 meses. Mas foi bom, cara. Bom. Legal. Tá vendo? Mas tudo pela experiência, né? Isso que é legal. Então, e o meu curso é focado nisso, em passar essa experiência que eu tenho também, mas de uma forma simples. Então, por exemplo, os vídeos eu tive o cuidado de cortar até os espaços das falas para encurtar mais ainda. Então, por exemplo, tem todos os erros ali que são possíveis ali no Corel Vitals, né? Você vai ter, assim, como resolver isso? Aí já tem o vídeo explicando. Então, lá no grupo também, mais fácil. Então, o legal é que pessoas que não têm nem conhecimento de programação, só saber instalar um WordPress no máximo, ali tinha um blogzinho, estão tendo ótimos resultados, sabe? De vez em quando os alunos me mandam as telas, né? Olha, já está muito legal as métricas, aumentou o posicionamento, aumentou o faturamento. Então, isso é bem gratificante também, né? Que é isso que eu queria fazer. Pessoas comuns ou programadores muito experientes conseguissem resolver o problema de uma forma fácil, né?
Tanto é que, pode ver, a gente está falando sobre o assunto Web Vitals aqui, e a gente em momento nenhum falou sobre termos técnicos, de forma alguma. A gente está mostrando de uma forma como que é o dia a dia, tipo, a psicologia, como que as pessoas querem, realmente precisam navegar em um site, né? Então é dessa forma que eu ensino no curso. Então é muito simples. Quem quiser consegue a pontuação máxima, né? E não tem essa informação toda em um lugar só, da forma como eu coloquei. Né? Hoje em dia o curso está bem completo, já tem uns 60 vídeos mais ou menos, fora o grupo, que a gente está colocando informação constante, né, diariamente sobre o assunto. Então ajuda bastante quem está perdido nesse meio aí, né. Mas lá no seu grupo, qualquer dúvida que as pessoas tiverem também, eu respondo lá também, né, vou respondendo, tirando as dúvidas das pessoas e ajudando. Eu dando os toques e tal. Aí só quem realmente fala, olha, eu não consigo fazer isso aqui sozinho, eu preciso realmente de um curso, uma informação mais completa. Aí vai e faz o curso. Uma coisa interessante também, como esse é um problema muito grande que está vindo para o Brasil agora, essa atualização, e os sites não estão otimizados, muita gente está se capacitando com o curso para poder prestar esse tipo de serviço também, olha isso. Né, que faltam profissionais no mercado com esse conhecimento de otimização, né? Então muita gente está comprando o meu curso e lançando nas cidades serviço de otimização de sites, né? Em outras cidades, outros estados, né? É legal isso. E sabe, tudo baseado nos testes, né? Na minha experiência, legal que tô ajudando mais pessoas, né? Ainda bem. Verdade. Mas essa que é a beleza, a gente usar o que a gente sabe para melhorar as coisas, melhorar o mundo, isso que gera valor. Isso é legal, né? Isso que é legal. Então é isso aí. Daniel, então, nossa, foi legal pra caramba nosso assunto. Acho que tem mais alguma pergunta das pessoas? Não? Não, então, não tem mais nada aqui. Então foi muito bom. Sempre que você quiser bater um papo, a gente faz mais uma live, toca em algum outro assunto. Talvez a gente possa fazer uma outra live também, depois de maio, para ver qual vai ser o resultado aí, se realmente vai impactar, não vai impactar. Eu sei que otimizar sites hoje vale a pena, porque já está dando resultado. Agora, se vai fazer muita diferença ou não na SERP, a gente não tem como saber, né? O Google fala que vai ser mais um dos pontos de ranqueamento, mas o Google tem muitos, são 200 e poucos itens, né, das métricas, mas esse é um número que falam que, na verdade, nem quem trabalha no Google sabe, né? Que existem 250 fatores de ranqueamento para um site e tal. E esse vai ser mais um dos fatores de ranqueamento. Mas ninguém sabe a quantidade exata e qual é a força de cada fator de ranqueamento, né? Então, vale a pena já otimizar o quanto antes seu site. Todo mundo que tem. Né, Daniel? Isso, sem dúvida, bem melhor. Então tá, tchau, obrigado, Camilo. Tchau, pessoal. Obrigado por vocês terem assistido. Isso aí. Fala, tchau, pessoal. Qualquer dúvida, mandem mensagem lá no WhatsApp, no Instagram. Beleza? Tchau. Tchau, Daniel. Um abração. Feito, tchau, até.